Por que você desistiu do violão ou por que você nunca se deu uma chance de verdade? Você pode olhar para o violão hoje e pensar como uma grande maioria. Acho lindo quem sabe tocar, meu sonho. Eu até tentei no passado, mas eu não consegui. E que contraditório é você olhar para uma coisa que você acha muito bonito, admira quem faz e não se permitir ao ponto de tentar fazer essa coisa também. E eu falo sempre para as minhas alunas que tocar é uma atividade que exige coragem e presença. Porque não tem como você estar ali tocando violão e pensando no que é que você vai fazer para o jantar, no que é que você vai comer ao mesmo tempo. E para mim essa é uma das grandes belezas da música. Ela é algo que me coloca em contato não só com as minhas emoções ou com o que eu estou sentindo e pensando, mas também com o presente. É basicamente uma forma de tocar o presente e para mim é uma das melhores formas. Então, se você não toca, eu recomendo que você realmente, de fato, se permita essa atividade. E num passado bem recente, eu era o tipo de pessoa que pensava que qualquer pessoa poderia tocar. Qualquer um pode tocar, qualquer um pode aprender a tocar. E eu defendia essa ideia com unhas e dentes. Então, se alguém falava para mim que queria aprender a tocar, eu imediatamente já começava a falar como que ela poderia fazer isso. E hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu percebo que nem todo mundo vai conseguir tocar. Mas não é por falta de uma habilidade musical ou por acreditar que quem nasce com um dom vai tocar e quem não nasce com um dom não vai tocar. É por perceber e por ver que tocar exige uma permissão interna. Então, ao longo desses anos dando aula, sei lá, mais de 10, com certeza mais de 10 anos dando aula, eu vi muitas pessoas desejarem muito tocar, mas não se permitirem, por exemplo, um tempo na agenda, um espaço, não se permitirem fazer a aula, estar de fato presente na aula para desenvolver essa habilidade, desenvolver ali a música e fazer de fato o que ela queria fazer, que era tocar. Então hoje eu acredito que é sim uma questão de você se permitir estar naquele espaço aprendendo, se permitir errar e passar pelo processo. Então eu sei que ao longo do caminho, né, ao longo dessa jornada de aprender uma atividade que você não nasceu sabendo, aliás, todas as atividades a gente não nasceu sabendo, mas de fato é você se permitir passar pelo processo. Os acordes eles vão sair estranhos no começo, as notas vão sair meio esquisitas. Se você estiver tocando e cantando, as notas vão sair potencialmente desafinadas ou fora do tempo. E ao longo desse processo você vai melhorando a sua habilidade. E parece que ao longo desse processo também, conforme você vai errando e você vai aprendendo, você vai se permitindo mais e entendendo que realmente as coisas vão melhorando com o tempo. E de verdade, na minha visão, não tem nada melhor do que você conseguir tocar uma música que você gosta, do que você pegar o violão e fazer aquilo de uma forma que você não vá se barrando internamente. Então você sentar ali e só fazer, e só tocar uma música, e só cantar, não tem sensação melhor. Eu ainda não encontrei uma sensação melhor do que essa. Então eu recomendo fortemente que se você tem vontade de tocar, que você se permita esse processo. E eu trouxe aqui algumas citações de filósofos que falam sobre a música, sobre o poder da música. A gente nunca sabe se essas frases são de fato dessas pessoas, né? Mas eu vou colocar aqui de quem elas são faladas, né, na internet, que é. Então, essa frase aqui é do Platão, eu estou lendo aqui as frases, tá? Porque eu não sei de cor, só uma delas eu sei de cor. Essa daqui é endereçada ao Platão, né? Foi o Platão, dizem que foi o Platão que falou a seguinte frase: a música é uma lei moral. Da alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação, encanto à tristeza e vida a tudo. Próxima frase endereçada, né? Dizem que foi o Aristóteles que falou: a música tem o poder de aliviar a depressão e excitar a alma. A próxima do Confúcio: a música produz um prazer que a natureza humana não pode dispensar. E a frase que eu tenho de cor, que é do Nietzsche, endereçada, né? Que foi
dizem que foi o Nietzsche que falou que sem a música a vida seria um erro. Então essas são algumas frases, né, de filósofos que mostram o poder da música e o quanto a música é algo importante dentro da nossa vivência, dentro da nossa vida, dentro da nossa cultura, dentro da experiência de ser humano, do quanto ela nos ajuda a entrar em contato com as nossas emoções, do quanto ela ajuda a entender essa coisa que é viver, que é estar aqui vivo nesse tempo. E tem uma frase para mim que é muito marcante, que foi da época que eu fazia minha formação em técnico em regência. Uma professora disse, assim, no meio de uma aula, e eu carrego essa frase desde essa época. Essa frase me mobiliza muito, ela me ajuda muito a fazer as coisas, principalmente quando eu tô meio ali reticente, será que eu faço, será que eu não faço, meio com medo de fazer as coisas. E ela disse a seguinte frase: covarde não faz arte. Soltou ali numa aula qualquer, e aquela frase para mim ficou ressoando muito tempo. Essa frase ainda ressoa, ainda hoje ela ainda me pega, justamente porque eu acredito que quando a gente está em contato com a arte, seja produzindo, né, seja compondo uma música, enfim, pintando, dançando, mas em contato com a arte de uma forma um pouco mais ativa do que só ouvindo uma música ou consumindo algo, a gente precisa reunir recursos internos, a gente precisa juntar uma coragem ali para estar em contato com aquilo, porque a arte vai mostrar coisas, né, sobre você, coisas que você pensa, coisas que você sente, e na grande maioria das vezes isso não é uma coisa confortável. Então é basicamente uma forma da gente entrar em contato com aquilo que a gente sente, com aquilo que está dentro da gente, e isso exige sim uma coragem, porque você está basicamente se reconectando, né, mergulhando ali em você mesma. E dentro dessa experiência de estar em contato com a arte e de tocar de fato, tocar, cantar, enfim, ter ali uma prática musical mais ativa, eu vejo que muitas pessoas não iniciam esse processo, né, não iniciam essa atividade, porque pensam que é muito importante, né, você ter ali muitas horas de treino, muitas horas de estudo. E o que eu vou falar agora conecta com o tema desse vídeo, né, do porquê que você desistiu de tocar violão ou porquê que necessariamente você nem tentou ainda. Então, essa teoria é uma teoria de um escritor que se chama Josh Kaufman. Ele tem uma teoria que a gente precisa acumular 20 horas, então vamos lá, 20 horas, apenas 20 horas de prática, né, em contato com uma atividade, para que a gente tenha uma proeficiência funcional. E aí, o que é essa proeficiência funcional dentro do violão? Que eu entendo que é isso. Primeira coisa, você conseguir afinar o seu instrumento. Então, se você nunca tocou, afinar o seu instrumento é deixar ele num padrão, né, deixar ele ali afinado, para que o que você toque soe bem. Então a gente tem uma afinação padrão, que ela é utilizada ao redor do mundo, para o violão, e qualquer outro instrumento que você vá tocar também tem uma afinação que é a padrão. Então, o primeiro item dessa proeficiência funcional, no meu entendimento, é você saber afinar o seu instrumento, porque dessa forma os sons que você vai reproduzir dentro desse instrumento vão soar bem, vão soar afinados. A segunda coisa é você saber como produzir esse som. Então, cada instrumento tem uma mecânica diferente. E é importante que você saiba como é que o som é produzido. Então, se você tem, por exemplo, o violão, que é o meu instrumento, você vai produzir o som através das cordas. Você vai apertar ali os espacinhos, né, as casas, para poder produzir som. Então, é importante que você saiba como é que essa mecânica funciona. Então, se você estiver tocando um teclado, ele funciona de uma maneira. Se você estiver tocando um xilofone, uma bateria, um baixo, enfim, cada instrumento tem a sua mecânica, né, o seu jeito de funcionar. A terceira coisa que para mim é importantíssima para você adquirir essa proeficiência funcional é você entender a linguagem, entender como a informação é transmitida naquele instrumento. Então, quando a gente está falando do violão especificamente, do violão da guitarra,
A gente tem as cifras, a gente tem a tablatura, então esses são 2 recursos que você precisa entender minimamente para conseguir tocar. Então, se você não consegue entender uma cifra, se você não consegue entender uma tablatura, dificilmente você vai conseguir procurar a informação na internet. Então, esse é o simples, né? É entender minimamente como é que a informação vai ser transmitida, como é que você vai receber essa informação. E o quarto item, que para mim é essencial, é você conseguir sustentar uma situação musical, né? Então, uma música, um trecho de uma música, por 3, 4, 5 minutos, que é a duração normalmente de uma música. Então, essa situação musical é algo muito simples num primeiro momento, que são basicamente 2 acordes, né, que aí você vai ter uma troca, e um ritmo. Então, você precisa conseguir sustentar isso por um tempo ali da duração de uma situação musical real, né, que é de uma música, 3, 4, 5 minutos, executando esse trechinho. Então, dentro dessa teoria das 20 horas, quando você consegue essas 4 coisas, afinar, entender como é que o som é produzido, buscar informação de forma autônoma, né, saber como a informação vai ser recebida por você e sustentar uma situação real de música, você tem ali a sua proficiência funcional. E isso, a proficiência funcional, é quando alguém te perguntar em uma situação, você sabe tocar violão, né? Tiver essa situação aí na sua vida, você conseguir ter firmeza para responder, sim, eu sei tocar violão, ao invés de, tô estudando, eu tô tentando. Então, para mim, o essencial, né, o primeiro estágio é você conseguir chegar nesse degrau de responder com firmeza quando alguém te perguntar se você sabe tocar. Porque pensa comigo, recentemente eu tava assistindo um seriado que era em um outro idioma e sem a legenda, eu não conseguia entender absolutamente nada. Então, eu não tinha proficiência nenhuma naquele idioma. Não, uma palavra não salvava. Quando eu assisto algo que eu tenho ali algum entendimento do idioma, eu consigo entender como é que aquilo está sendo construído. Eu consigo pegar algumas palavras, eu consigo acompanhar o raciocínio. Então, no violão, é basicamente a mesma coisa. Quando você alcança essa proficiência funcional, você sabe como ele funciona, você sabe como produzir som, você consegue acompanhar ali um diálogo, né? Acompanhar uma música, minimamente. Então, ter esse lugar já é saber tocar violão. Porque se você entrega o violão para uma pessoa que não sabe essas 4 coisas, ela não vai conseguir tirar nada, não vai conseguir tirar som nenhum do violão. Então, se você já consegue tirar som e já tem esses 4 estágios aí dentro da sua prática, você pode ser considerado já uma pessoa que sabe tocar. Se você ainda não alcançou esse lugar de saber essas 4 coisas, é importante que você não desista antes de ter acumulado pelo menos 20 horas de prática. Então, para quem é de humanas, eu também sou de humanas, eu fico ali no meio do caminho entre a humanas e a lógica. Eu fiz a conta aqui, então se você praticar 15 minutos por dia, em 12 semanas, 3 meses, você vai alcançar essa proficiência funcional. Você vai alcançar essas 20 horas de prática. Então pensa comigo, qualquer seriado aí que você assistiu, com certeza tem mais do que 20 horas. Então se você gosta de violão, se você gosta de música, se você pensa em tocar e talvez tenha desistido porque achou que é complicado demais, difícil demais, ou se você tentou, mas não se deu de verdade essa chance de encarar o processo, acumule essas 20 horas antes de você pensar em desistir. Então são 3 meses, é aquele tempo de experiência básica que a gente precisa com alguma coisa e eu posso te afirmar que se você conseguir passar por esses 3 meses, tendo ali uma prática, mesmo que pequena, 10, 15, 20 minutos por dia, eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar que você vai olhar e falar, poxa, vale a pena continuar, vale a pena persistir aqui, porque eu melhorei muito, olha o tanto que eu avancei. Então, basta olhar para as coisas que se relacionam com essa atividade, que é aprender um instrumento, para você ver que você teve mais do que 20 horas. Então, pensa, quanto tempo você demorou para aprender a amarrar o cadarço? Provavelmente mais do que 20 horas. Quanto tempo você aprendeu para
comer com talheres, né? Para usar os talheres bem, com certeza mais que 20 horas. Quanto tempo você demorou para pegar uma caneta e escrever com uma letra legível? Então, são atividades motoras que vão recrutar bastante partes, né, do seu cérebro, assim como tocar violão, assim como tocar um instrumento. Então, você provavelmente nem se lembra quanto tempo foi que você investiu para ganhar essa habilidade de amarrar o cadarço, de comer com o talher, de escrever, porque você era ali, né, tinha uma idade muito, muito pequena. Então, é engraçado, eu tava estudando uma música hoje de manhã, e aí ela tinha uma estrutura muito parecida com uma música do Legião Urbana. E aí eu acabei tocando a música do Legião ali, e aí tinha uma frase que eu fiquei, né, tô pensando nela, né? Tava estudando mais cedo e aí fiquei pensando até agora, que eu não sou mais criança para saber de tudo, né? Então ele fala sobre isso na música, de quando a gente é criança, a gente parece que a gente sabe mais, assim, né? Sobre as coisas sensíveis e sobre as coisas que nos tocam do que quando a gente se torna adulto. Então, só uma divagação aí breve sobre música também. E para falar para você, né, para te incentivar a, antes de você pensar em desistir, acumular essas 20 horas. Como que você vai monitorar isso? Anota num caderno. Então, praticou dia tal, anota o tempo que você praticou. E vai somando ali, fechou a semana, terminou a semana, poxa, eu estudei meia hora, poxa, eu estudei 20 minutos essa semana. E vai somando até bater essas 20 horas. E para você ver o quanto que você evolui quando você dedica, mesmo que um curto espaço de tempo, para você e para uma habilidade que você quer construir, que você quer ter. Então pensa nisso, se esse vídeo gerou aí essa reflexão para você, ele já valeu a pena ser gravado. Eu fico me sinto muito motivada em fazer algo que incentive as pessoas a começarem, que incentive as pessoas a não desistirem dessa atividade que é incrível. Se você já toca, deixa aqui nos comentários qual é a sensação que você tem para incentivar as pessoas que ainda não tocam. E se você ainda não toca, eu te incentivo a se inscrever aqui no canal e consumir os próximos conteúdos e me contar o que você achou desse vídeo, tá bom? Se você topar o desafio das 20 horas também, coloca aqui nos comentários o dia que você está começando, para eu comemorar também junto com você assim que você fechar esse período de 20 horas, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.